Olá, está no ar o Justiça em Questão, um programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Técnica de comunicação de massa que divulga produtos e marcas e reforça a identidade de uma empresa. A propaganda é o tema desta edição. Você já parou para pensar como o negro é representado nas propagandas brasileiras? Nossa equipe discute a abordagem racial em campanhas. A publicidade não é produzida apenas para vender produtos, mas também para divulgar ideais. Fique por dentro das regras para a propaganda eleitoral circular na internet. A veiculação da figura da mulher em propagandas de cerveja no Brasil. O Justiça em Questão conversa com especialistas sobre o apelo sexual nesses comerciais. Entenda também quais os impactos e os limites dos conteúdos de propagandas direcionadas ao público infantil. Fique com a gente, o Justiça em Questão começa agora. O Justiça em Questão de hoje discute assuntos relacionados à propaganda. O Dia da Propaganda é comemorado em todo o mundo no dia 4 de dezembro. No Brasil, é possível ver como brasileiros estão rodeados de informações publicitárias presentes tanto no espaço público quanto no privado. Acompanhe as transformações da propaganda brasileira. Ato de divulgar ou tornar público. Este é o conceito da palavra publicidade. A expressão, com origem no latim, se referia antigamente à publicação ou leitura de leis e julgamentos. A partir do século XIX, o termo deixou de ter vínculo exclusivo a assuntos jurídicos e passou a ter significado comercial. Com a necessidade de comunicar e de alcançar o público consumidor, a publicidade cerca o cotidiano do cidadão desde sua chegada ao Brasil. A propaganda surgiu no país por meio dos jornais impressos. Desde então, o objetivo das informações era transformar desejos em consumo e mensagens comerciais em venda e lucro. A chegada do rádio, da televisão e de outros meios audiovisuais fez com que comerciais e campanhas se expandissem e ganhassem novos formatos. O discurso publicitário acompanhou também as mudanças sociais. As representações se transformaram a partir do que era socialmente aceito. Algumas abordagens publicitárias são motivo de discussão, como a figura da mulher, do negro e dos conteúdos voltados ao público infantil. Atualmente, o Brasil conta com um conselho que regulamenta o conteúdo das propagandas veiculadas no país, o CONAR. O Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária julga as queixas feitas por consumidores e por empresas. Nas decisões, o órgão considera seu código e regimento próprios e a legislação correlata, que ajudam a estabelecer os limites na abordagem de assuntos que envolvam alimentos para lactantes e crianças de primeira infância, direitos autorais, armas de fogo, medicamento, bebidas alcoólicas, entre outros temas. Para o CONAR, as regras que definem a ética publicitária na criação e avaliação de qualquer propaganda são: todo anúncio deve ser honesto e verdadeiro e respeitar as leis do país. Deve ser preparado com o devido senso de responsabilidade social, evitando acentuar diferenciações sociais. Deve ter presente a responsabilidade da cadeia de produção junto ao consumidor. Deve respeitar o princípio da leal concorrência. E deve respeitar a atividade publicitária e não desmerecer a confiança do público nos serviços que a publicidade presta. As imagens promovidas pela publicidade seguem o contexto social de um povo. Nossa equipe foi entender como a representação do negro nos meios de comunicação de massa pode reforçar preconceitos. A reportagem é de Eduardo Júnior. No Brasil, o comercial de margarina é um clássico. No entanto, ao mesmo tempo em que se tornou exemplo da família feliz, também serviu para reforçar algo que se vê nitidamente. Aliás, o que quase não se vê: a presença de negros nas propagandas. O negro na publicidade, quando ele é representado, já que na maior parte das vezes ele não é só inferiorizado, ele é invisibilizado. Quando você liga a televisão, vai ver uma publicidade ou folheia uma revista lá vendo a publicidade, o negro não aparece. Mas quando ele aparece sempre no mesmo patamar social, assim. Sempre numa situação servil, que é como motorista, ou quando ele não está como motorista, está como
como cozinheira, se não está como cozinheira, até como empregada, babá. Então sempre levado para esse lado, sabe? O lado da força, o lado desse tipo de serviço. Uma das justificativas para a pouca presença e pouca expressividade dos negros na propaganda brasileira está no argumento de que a publicidade trabalha com estereótipos, tendo como base a identificação do público. E se o público brasileiro se identifica com essa propaganda, fica a pergunta: será que somos uma sociedade racista? Existem pessoas que acreditam na necessidade do racismo, porque existem seres inferiores. E entre as pessoas que acreditam nisso, os negros acreditam. Há negros que acreditam nisso. Enquanto os negros acreditarem nisso, vai haver racismo. Zumbi dos Palmares foi perseguido e morto no século XVII e só em 2003 o Brasil reconheceu oficialmente o Dia da Consciência Negra. E faz apenas 25 anos que contamos com uma lei que define crimes de racismo. Muito pouco para um povo com séculos de história. Estas são algumas amostras do quanto demoramos a nos envolver com essa questão e o quanto a desigualdade é presente em nossa história, no âmbito social e também na publicidade, que parece ignorar o negro como consumidor. A maior parte das publicidades que utilizam o negro é shampoo, cosmético e tal, porque tem aquele enfoque racial. Mas o negro também consome pasta de dente, o negro também consome papel higiênico, consome tudo quanto é tipo, compra arroz, produtos básicos. A maior parte que compra tudo isso é o negro, até porque ele é a maior parte da população. E a jornalista está certa. Segundo dados da PNAD, Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílio de 2014, 53% da população brasileira se declarou negra em 2013. Os negros são maioria. No entanto, a publicidade parece não refletir a sociedade. A socióloga Mônica explica. A legislação, ela tenta estabelecer equidade, né? Estabelecer princípios de equidade. Mas que lugar ele ocupa? Que tipo de publicidade, que tipo de serviços e de produtos estão associados a esses afrodescendentes? São sempre aqueles que vão refletir as posições subalternas da sociedade. Nós vamos encontrar negros e negras, homens e mulheres afrodescendentes, oferecendo serviços 5 estrelas, por que não estão oferecendo? Numericamente, eles são majoritários, mas em termos de representatividade, peso social, eles não são. Conversamos com um defensor público sobre os textos legais que combatem práticas discriminatórias. O racismo ele é previsto numa legislação especial de 1989 e consiste exatamente numa conduta praticada de maneira discriminatória, preconceituosa, em razão da cor, da raça, da etnia da pessoa ofendida, né? Cabe lembrar que essa conduta ela pode ser praticada tanto por meio da manifestação oral, né, pelo uso da palavra, por meio de um escrito, inclusive na internet, né, tão comum hoje em dia. No caso da propaganda, a exibição de conteúdos racistas e discriminatórios pode ser penalizada com a proibição da veiculação do anúncio, além da aplicação de multa ao anunciante ou pagamento de indenização, individual ou coletiva. Mas a mudança não virá apenas de punições. No caso da multa aplicada por um PROCON, isso é revestido a um fundo de direitos difusos e coletivos e esse valor é revertido para que sejam feitas campanhas publicitárias, palestras em escolas, né, formação de atividades para divulgar realmente a noção de respeito, de ética e de não discriminação. E esta não é só uma luta contra a discriminação. É também contra um embranquecimento da população negra. A partir do momento que você se branqueia, você corre menos o risco de sofrer esse racismo. Porque o racismo na nossa sociedade está muito relacionado à cor da pele, está muito relacionado ao como você se chama. Então é muito difícil a pessoa se posicionar. E quando há essa conscientização, né, dessa questão que o negro ele tem a mesma competência, que ele tem os mesmos atributos, que... sabe, que ele é igual a todo mundo, fica um pouquinho diferente. Assim, dá para poder trabalhar de uma forma bacana. E a publicidade, quando ela se propõe a fazer esse trabalho, ela faz bem feito. No
próximo bloco, entenda como o CONAR, Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, estipula os limites para empresas de cerveja divulgarem a imagem da mulher brasileira em suas propagandas. E mais, entenda os impactos da propaganda na vida da criança e como a legislação brasileira trata o assunto. O Justiça em Questão volta daqui a pouco.